verás surpreso quanto Deus já fez. E os outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Ô, glória! Quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesse momento nós queremos, Deus, consagrar nossas vidas a Ti, dedicar, Pai, esse momento de louvor, oração a Ti, meu Pai, que Tu, Pai, possas usar tremendamente o irmão Renato para edificar as nossas almas através da palavra. Abençoa esse momento e a cada um que está aqui no grupo, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Nossas vidas estão em Tuas mãos e somos gratas a Ti por tudo que Tu tens feito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Muito obrigado a Jane, a Edmildes, a Michele que louvaram, né? A Jane louvou, pedi para ela para louvar esse hino 564, conta as bênçãos, dize quantas são, vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez, né? E hoje é o momento de contar as bênçãos, né? Paulo e Silas e Barnabé, eles irão retornar da viagem missionária e vão contar as bênçãos para a igreja, né? Que bênção! Então vamos continuar aqui o nosso relato, né? Eles ainda têm uma última cidade aqui para tratarmos um pouco sobre ela, e eles vão retornar ali para Antioquia e vão alegrar a igreja, né? Com todas as bênçãos quanto o Senhor fez, né? Que bênção! Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, metade do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, a palavra do Senhor fala o seguinte, ó, versículo 8. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, Paulo e Barnabé estão na cidade de Listra, né? Nós vimos ali o mapa, né? O mapa em que nós vemos cidade por cidade o caminhar, né? Desse grupo aí evangelístico, missionário. Então, eles estão agora na cidade de Listra, né? Uma cidade aqui que está bem aqui no meio do mapa, né? Listra, e eles ainda vão para a última cidade, que é Derbe, né? Quando chegarem na última cidade, eles vão fazer todo o caminho inverso, né? Essas setinhas apontando para duas direções, quer dizer que eles vão voltar pelo mesmo caminho, né? Até a cidade de Antioquia, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eles estão nesse momento em Listra. Então, Paulo e Barnabé em Listra. Listra era uma colônia romana, ficava mais ou menos 30 quilômetros da cidade de Icônio, na qual houve aquele tumulto, como nós vimos no último domingo, tumulto ali, e Paulo e Barnabé, eles acabam saindo de Icônio e indo para Listra, né, cidade vizinha.
E era a cidade de Timóteo, né? Paulo fala sobre isso lá no capítulo 16, que ele chegou em Derbe, chegou em Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, e a mãe dele era judia convertida, e seu pai era grego, né? Paulo fala isso lá no capítulo, quer dizer, Lucas fala isso, né? Narra esse fato lá no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. E nós temos aqui um milagre realizado em Listra, né? A cura de um homem deficiente, físico, né? Que desde o nascimento ele era aleijado, muito semelhante àquela cura realizada por Pedro e João lá no templo, né? Lá na Porta Formosa em Jerusalém, Atos 3:2. Então foi bem semelhante. Também o homem lá era aleijado, paralítico desde o nascimento. Ele era carregado ali todos os dias para a Porta Formosa, e ele dependia também de outras pessoas, assim como esse homem aqui de Listra. Esse homem de Listra, ele jamais pudera andar, segundo o nosso versículo número 8. E assim como aquela cura, né, nós falamos isso no último domingo, assim como aquela cura de Pedro e João serviu de introdução do evangelho para os judeus, essa cura aqui também serviu, de certa forma, de introdução do evangelho para os gentios. Por quê? Porque essa é a primeira cidade, a cidade de Listra, é a primeira cidade que é 100% gentia. Ela se tinham judeus, eram muito poucos, né? Paulo e Barnabé, eles não entram numa sinagoga como eles estavam acostumados, eles pregam ali no meio da cidade. Então, esse homem aqui que estava ali, de certa forma, ouvindo, né? Ouviu Paulo falar. Então, uma pessoa em uma situação totalmente difícil, né? A palavra do Senhor não fala que ele era mendigo, mas fala que ele era aleijado, paralítico. Então, ele ouviu falar Paulo, ele ouviu Paulo falando, Paulo pregando o evangelho, estava presente ali em nessa pregação de Paulo. E ele ali no canto, né, Paulo pregando, Paulo falando às multidões, e ele ali no canto, ali ouvindo atentamente, ouvindo cuidadosamente. E a palavra de Deus faz o seu efeito desejado, né? A palavra mexe com o coração desse homem aqui, desse homem aleijado, né? Então, e Paulo sente, né, o Espírito Santo ali que estava em Paulo, Paulo cheio do Espírito Santo, Paulo fixa nele os olhos. A palavra aqui para fixar, né, no grego, atenizo, ela é a mesma palavra usada por Pedro lá no outro coxo da Porta Formosa. Lá fala que Pedro, fitando os olhos, juntamente com João, disse, olha para nós. Então, esse fitando aqui, fixando, é a mesma palavra, né, no grego, atenizo. Então, fixar os olhos ali. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio dos dons do Espírito Santo, sentiu que aquele homem tinha fé, possuía fé para ser curado, né? O Espírito Santo ali moveu Paulo ali para notar, né? Para, de certa forma, atentar para aquele homem que estava sentado ali no canto. E Paulo vai lá, né, fala com ele e diz em alta voz, versículo 10, né, ele ordena ali em alta voz, apruma-te direito sobre os pés, né? Paulo nem pergunta, né, o que tu queres, né? Tu queres o que você deseja, não, ele já dá a ordem ali em alta voz, movido pelo Espírito Santo. E na mesma hora o homem salta e já começava a andar, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então, para uma pessoa cujos ossos, cujos músculos deviam estar atrofiados, ele começou a saltar e a andar, porque essa cura foi uma cura instantânea, não uma cura milagrosa. Glória a Deus, né? Então, levanta-te, né? A ordem de Paulo, levanta-te, apruma-te direito sobre os pés. Essa palavra aqui, essa palavra apruma-te, né? Outras traduções falam levanta-te, do grego, na verdade, a palavra direito, né? Ele falou que apruma-te direito. Essa palavra direito, no grego, ele é ortos, né? Nós temos a palavra ortopedia, né? Ortopedista. Então, significa ficar reto. Então, apruma-te direito sobre os pés, sobre os pés, ou seja, teus pés fiquem retos, né? Que teus pés fiquem direitos aí, teus pés fiquem curados, né? Teus pés fiquem como é para ser, como Deus os fez. Então, Paulo fala com autoridade, né? Ele fala ali em voz alta, e o homem, na mesma hora, salta ali de alegria e começava a andar, né? Paulo não falou às escondidas, mas falou para que todos pudessem escutar a sua ordem, né? Direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E no versículo 11, as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio,
porque era este o principal portador da palavra. Então, a reação popular foi imediata ante a ordem de Paulo. As multidões ficaram ali maravilhadas, nunca tinham visto nada igual. Após aquele milagre, né, Paulo e Barnabé se tornaram grandes ali no meio da multidão, ilustres aos olhos da multidão. Então, Jesus fez tantos milagres, né, e foi desprezado, e aqui, ante o primeiro milagre de Paulo e Barnabé, as multidões ali se exaltam, né, começaram a chamar Paulo e Barnabé de deuses, né, que os deuses tinham baixado até eles. Então, a falta de discernimento espiritual desses habitantes de Listra os levou a pensar que Paulo e Barnabé fossem deuses, né, deuses aqui com D minúsculo. Então, se o milagre, né, do paralítico foi obra dos céus, né, foi um milagre tremendo, o que vai acontecer agora, esse alvoroço da multidão, foi uma ação satânica, né, quiseram idolatrar Paulo e Barnabé, né. Então, você vê que Satanás querendo deturpar ali o milagre que havia sido realizado, o diabo querendo mudar ali o foco da atenção. Então, a bajulação ali que desviaria todo o foco da multidão, né, se Paulo e Barnabé tivessem aceito. Eles começam a focar nos mensageiros, mas o foco era a mensagem. Então, Paulo havia falado em grego, esses homens aqui falam numa língua deles, né, uma língua licaônica, uma língua que é um dialeto do grego, uma variante do grego. E esse trecho, esse versículo 11 é explicado por Lucas, né, para nós entendermos que Paulo e Barnabé não entenderam de imediato o que estava acontecendo. Então, Lucas insere esse trecho aqui, ó, quando as multidões viram o que acontecera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Então, Paulo e Barnabé, como eles talvez não entendessem essa língua aqui, eles demoraram um certo tempo aqui para entender o que estava acontecendo. Então, Lucas quer mostrar que os apóstolos não entenderam de imediato, né, o que a multidão estava dizendo, o que eles começaram a fazer logo em seguida. Eles chamaram Paulo e Barnabé de deuses, né, chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Né, Júpiter é o mesmo Zeus, né? Júpiter, Zeus era na mitologia grega e Júpiter era na mitologia romana. E Mercúrio, né, na mitologia romana, Hermes na mitologia grega. Eram os mesmos deuses ali, só que mudando a nomenclatura, né? Júpiter seria Barnabé, que era como se fosse o principal dos deuses ali da mitologia romana, e Mercúrio sendo o seu mensageiro, né? Aquele que mais falava. Mercúrio seria o porta-voz de Júpiter, né, o porta-voz dos deuses. Então, eles atribuem a Barnabé e a Paulo nomenclaturas, né, como se eles fossem deuses ali que baixaram, que haviam descido até a cidade de Listra, né. Então, é interessante porque, segundo a mitologia romana, nós temos que esses dois deuses, eles sempre andavam juntos. Ovídio, que era um escritor romano, ele relata em um dos seus poemas que, certa vez, Júpiter e Mercúrio desceram em uma cidade e ninguém da cidade lhes ofereceu hospedagem, exceto um casal de idosos. Por essa razão, Júpiter e Mercúrio mataram todos os habitantes daquela cidade. Somente o casal de idosos que os haviam hospedado foi poupado e foi recompensado. Então, essa atitude aqui que nós iremos ver no versículo 13, né, que eles correram ali para tentar sacrificar, era uma atitude de medo, né? A gente vê que existe uma certa urgência por parte dos habitantes de Listra em sacrificar animais, evitando assim a ira desses deuses, porque segundo Ovídio, eles desceram sobre a cidade ali, uma cidade qualquer, e ninguém recebeu ele, e Mercúrio e Júpiter ali destruíram a cidade, só pouparam um casal de idosos. Então, os habitantes de Listra, eles têm essa certa urgência em trazer sacrifícios, né, em fazer uns sacrifícios aí para que Júpiter e Mercúrio não ficassem irados. Versículo 13, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade ali extremamente idólatra, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões.
Porém, ouvindo isso, né, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Então, eles demoram um certo tempo aí para saber o que estava acontecendo. O sacerdote já estava a ponto de sacrificar animais para eles, né, para Barnabé e Paulo. O templo de Júpiter era ali bem perto da porta da cidade, em frente à cidade. E eles deveriam oferecer sempre sacrifícios, né? Mas agora eles estavam ali querendo sacrificar para 2 homens que, segundo eles, seriam deuses que haviam descido até eles, né? Tinham baixado até eles. Só que Paulo e Barnabé, quando eles percebem isso, né? Quando eles notam isso, essa adoração indevida a eles tratam de parar, né, de dar um fim naquilo. Então, vocês imaginam se essa cidade aqui tivesse presenciado os milagres de Jesus, né, o que não teria acontecido com esses homens aqui, né? Provavelmente também chamariam Jesus de Júpiter ou algo parecido e talvez iriam oferecer também sacrifícios para Jesus, como fizeram aqui com Paulo e Barnabé. E se não fosse Paulo e Barnabé, vamos supor que fossem reis, né, que fossem imperadores, que fossem faraós que estivessem aqui, realizado algum tipo de obra aqui, eles de bom grado, eles aceitariam esses sacrifícios, né, orgulhosos de si. Mas Paulo e Barnabé, eles são servos do Senhor. E eles recusam essas homenagens. Eles recusam receber esses sacrifícios, eles recusam ser chamados de deuses. Assim que percebem o que está acontecendo, eles tratam de rasgar as suas vestes, né? Rasgar as vestes era um sinal de protesto ante algo ali que estava acontecendo, né? Ante essa adoração aqui, essa divinização. Eles demoraram um pouco para perceber, mas logo que perceberam, assim que se dão conta, eles tratam de rasgar logo as vestes, né? Um sinal ali de horror em face de uma blasfêmia. Então, eles tratam ali, eles saltam, né? Paulo salta ali no meio da multidão e clama, no versículo 14. Ele quer ali colocar os pingos nos is. Ele quer que aqueles sacrifícios ali não fossem feitos, não fossem realizados. E é com dificuldade que ele consegue, né? O versículo 18, se a gente der um salto aí para o versículo 18, fala isso, ó. Foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes sacrificarem, de lhes oferecerem sacrifícios. Então, Paulo e Barnabé vão tratar de colocar os pingos nos is, eles vão dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, como nós podemos ver a partir do versículo 15 até o 17. Então, eles são embaixadores de Cristo. O servo, ele não é maior do que o seu mestre. Eles não devem ser honrados, mas toda a honra e toda a glória devem ser dadas a Jesus, a quem eles pregavam. Então, eles dão um salto ali no meio da multidão. Eles não perdem tempo, assim que percebem o que está acontecendo, rasgam as suas vestes e dão um salto ali no meio da multidão, já clamando. Eles não esperam ali que aquela homenagem fosse feita, nem que eles iniciassem aquele sacrifício ali. Então, é interessante, né? Paulo vai aproveitar essa oportunidade aí para exortar, né? Para falar sobre Jesus, né? Falar sobre Deus, Deus criador dos céus e da terra e de tudo que há neles. Como eu falei, a gente vai ver nesses 3 versículos aqui que a forma de abordagem, a forma de pregar de Paulo é diferente. Por exemplo, lá em Antioquia da Pisídia, Paulo ele começa falando ali, né, começa trazendo a memória dos judeus sobre os patriarcas, né, sobre Abraão não, mas sobre Moisés, né, sobre Davi, né, sobre todo o Antigo Testamento. Mas aqui Paulo usa de uma estratégia diferente. Como eu falei, essa cidade aqui, a cidade de Listra, era uma colônia romana. Poucos eram os judeus, então não interessaria para esse povo aqui de Listra Paulo estar falando sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Moisés, sobre Davi.
não interessaria para eles. Então, Paulo vai usar outra abordagem, como nós iremos ver. Então, o discurso de Paulo, apesar de ser pequenininho, ele parece com, por exemplo, o discurso feito em Atenas, lá no capítulo 17, em que também os atenienses não estariam interessados pela história dos judeus, não estariam interessados pelo Antigo Testamento. Então, Paulo ele vai falar, ele vai apontar para o Deus que criou, o Deus criador, né? O Deus que criou tudo que eles podiam ver. Então, eles saltam ali, Paulo salta no meio da multidão, e ele diz à multidão, ó, isso que vocês estão fazendo é um absurdo. Versículo 15, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Então a abordagem de Paulo é diferente. Paulo não começa, né, não puxa aí Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Para os habitantes de Listra não faria sentido. Ele puxa para Deus, né, para a criação, né, para a natureza. E ele fala o seguinte, ó, nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos aos mesmos sentimentos. Tiago fala, né, Tiago 5,17, Tiago fala exatamente isso também do profeta Elias, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Nós também somos fracos, é isso que Paulo está tentando mostrar para os habitantes de Listra. Somos de carne e osso. E ele aproveita a oportunidade aí para anunciar o evangelho, né? Anunciar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o grande Jeová. Deixem essas vaidades, ó, anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo e verdadeiro. Que palavra tremenda essa que Paulo fala aqui. Então ele dá ênfase ali que eles deviam deixar essas coisas vãs, essas vaidades, esses ídolos, e se convertessem ao Deus vivo e verdadeiro, né? A principal ênfase aqui desses 3 versículos aqui, pequeno discurso mais rico em significado, é em relação à idolatria. Paulo chama de coisas vãs. A palavra usada para vã é a mesma, né, que nós usamos. No grego, ela significa privado de força, de verdade, inútil, sem propósito. Então, deixem essas coisas inúteis, deixem essas coisas sem propósito, deixem essas coisas sem verdade e se convertam a Deus, ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Paulo cita que, de certa forma, né, nos faz lembrar o Salmo 115. Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus, fez tudo que lhe agradou. Esses ídolos de vocês são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos que neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio, o seu escudo. Que salmo poderoso, né? Chamando Israel ali para confiar no Senhor, para deixar os ídolos, né? Os ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. São obras feitas de mãos humanas. Então se convertam ao Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Não idolatrem imagens mortas que eram totalmente incapazes de os ajudá-los, pois foi Deus quem criou tudo. Se convertam a Deus, idolatrem a Deus. Versículo 16 fala que o qual Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-os do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura
e de alegria. Então, Deus, em sua grande misericórdia, não destruiu os pagãos, né, por causa das suas falsas crenças. Ele não deixou ficar sem testemunho de si mesmo. A natureza, né, a criação dava testemunho de Deus. Ele dava do céu chuvas, dava estações frutíferas, que enchia o coração dos homens, né, de alegria, de fartura. Ele deixou, claro, os povos andarem nos seus próprios caminhos, mas a natureza falava por Deus. Paulo fala que Deus não se deixou a si mesmo sem esse testemunho. A natureza confirmava a respeito de Deus. A natureza era uma lembrança constante do amor, né, do poder de Deus para conosco. Glória a Deus. O Salmo 19, versículo 1 ao 4, ele fala assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A natureza está aí. É só nós olharmos os mares, olharmos para o céu, olharmos para as estrelas. Tudo isso é testemunho de que Deus existe, de que Ele é grandioso, de que Ele é poderoso. Todas as reações químicas, todas as leis da física envolvidas, tudo é obra de Deus. Deus, ele não se deixou sem testemunho, mas ele deu tudo para que tudo desse testemunho sobre ele. Basta olharmos para um homem, né, para uma planta, para um animal, tudo dá testemunho do poder, da grandiosidade, da inteligência de Deus, né, da sua onipotência, da sua onisciência, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Jeremias 14, 22, acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, que fazes tudo isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Olha aí que bênção, né? O profeta que fala, né, que os ídolos dos gentios não fazem chover, é só o Senhor que faz todas essas coisas, por isso nós devemos esperar no Senhor. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, discurso aí pequenininho, né, mas que mostra uma abordagem tremenda, e Paulo, ele mudando a sua forma, né, a sua estratégia. Para os judeus, ele falava do Antigo Testamento, mas para esses homens aqui, gentios, romanos, ele usa da estratégia de mostrar a natureza, a criação, testemunhando sobre Deus. Em Antioquia da Pisídia, em Icônio, e na outra cidade também, na cidade de... me foge agora a memória, Paulo, ele entra na sinagoga, né, e ele começa a mostrar, né, o Antigo Testamento. Mas em Icônio é uma colônia romana, com poucos judeus, talvez não tivesse nenhuma sinagoga ali, mas a abordagem é outra. Esse breve discurso se concentrou não nas Escrituras, mas no mundo natural ao nosso redor. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Versículo 18 fala que, dizendo tudo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios, né? Mostrando aí que a idolatria estava bem enraizada nesses homens. Eles queriam sacrificar, achando que Paulo e Barnabé eram Mercúrio e Júpiter. Mas Paulo ali tratou de evitar, né? Tratou de impedir esse grande erro, né? Essa grande blasfêmia. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção aqui que Paulo conseguiu impedir essa adoração, esse sacrifício. Eles eram homens, né? Como todos, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos aos mesmos sentimentos, falhos. 19 fala que sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade.
dando por morto. Então, alguns dias depois, Paulo e Barnabé, após eles serem confundidos ali com deuses, alguns judeus lá de Antioquia e de Icônio, eles apareceram na cidade de Listra. Então, eles vieram ali no encalço, atrás de Paulo, atrás de Barnabé, e os acharam ali em Listra. Na Antioquia da Psídia, ele ficava mais ou menos a 150 quilômetros de Listra, uns 2, 3 dias de caminhada a pé. Então, não se contentando em expulsar Paulo e Barnabé das suas cidades, esses judeus os perseguiram até Listra, né? Eles sobrevieram aí, judeus de Antioquia e de Icônio. Só lembrando que em Antioquia da Psídia eles tinham expulsado Paulo e Barnabé, né? Tinham colocado eles nos limites da cidade. E em Icônio tinha tido uma multidão, um tumulto ali de judeus para ultrajar e apedrejar Paulo, e eles foram para Listra. Então esses judeus se juntaram ali e vieram atrás de Paulo e Barnabé na cidade de Listra. Tem um versículo em Isaías que ele fala o seguinte, ó: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Então fala que são formosos os pés dos que anunciam as boas novas e os pés de quem procura destruir as boas novas, né? Boa pergunta, né, para a gente refletir. Esses homens vieram 150 quilômetros para fazer o mal. Então eles instigaram a multidão contra Paulo e Barnabé, ficaram com raiva, né? Eles estavam com raiva no seu coração, né? Por conta das pregações. E eles vieram aqui para apedrejar a Paulo, instigar as multidões e apedrejar a Paulo, né? Paulo era o que mais falava. Então Paulo foi apedrejado, arrastado para fora da cidade, dado como morto. Não se fala nada sobre Barnabé. Paulo era o que mais falava, né? Foi o que mais importunou ali, o que mais pregou, né? Sobre Jesus Cristo. É interessante que um dia antes, ou alguns dias atrás, não sabemos aqui quanto tempo se passou entre o 18 e o 19, mas alguns dias antes tinham chamado eles de deuses, né? Inclusive quase fizeram sacrifício. E alguns dias depois, os apedrejam, né? Apedreja Paulo ali a ponto de Paulo ficar quase morto. Antes os tinham tratado como mais do que simples homens, né? Deuses, agora tratam como o pior dos seres humanos. Algo semelhante aconteceu com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, quando entrou ali no domingo, né? No domingo de Ramos, a multidão gritou: hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E uma semana depois, né? Alguns dias depois, crucificam. A multidão gritou ali para que Jesus fosse crucificado. É o mesmo que Paulo. Alguns dias antes era sacrificai-lhes, vamos sacrificar, são deuses. Agora é o que? Sacrifica-o, mata ele. Então, como as multidões elas podem mudar, né, de repente ali. Então, claro que se Paulo tivesse aceito a adoração, o sacrifício, né, ele estaria ali entronizado, mas Paulo é um fiel ministro do Senhor. Ele é apedrejado e arrastado para fora da cidade por ser fiel ao Senhor. E versículo 20 fala que rodeando, porém, alguns discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então, nós temos que... os discípulos ajudaram Paulo, né? Os poucos discípulos ali que tinham aceito a pregação em Listra, eles ajudaram Paulo ali com as suas feridas, né? Então, esses novos convertidos aí tiveram a coragem de ajudar Paulo, mesmo Paulo tendo sido acabado de apedrejar. Eles podiam ter sido sujeitos ao mesmo castigo, mas eles ajudam ali o apóstolo Paulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Eles rodeiam, né? Fazem como se fosse uma proteção ali, e talvez entre eles tivesse também Timóteo, nós não sabemos. Paulo encontra Timóteo apenas na segunda viagem missionária, mas talvez Timóteo tivesse se convertido nessa pregação de Paulo, nós não sabemos, né? Então Paulo se levanta, deveria estar todo machucado, sangrando, fraco. Foi um milagre ele estar vivo. O apedrejamento de Paulo, ele não foi o mesmo que o de Estevão, né? O de Estevão,
ele foi uma execução judicial. Estevão foi acusado de blasfêmia, então ele foi executado por pedradas, foi apedrejado até a morte, mas o de Paulo foi um linchamento, né? Então ele não foi morto, ele ficou bastante ferido, mas foi um milagre ele ter sobrevivido, né? Pedras, né? Tem pedras grandes, né? Pedras pontiagudas, né? Podem ferir o homem, podem levar a um traumatismo maior, traumatismo craniano, furar alguma parte do corpo, um olho, né? Machucar algum osso, mas foi um milagre, né? Paulo se levantou e no dia seguinte ele já estava viajando, né? Glória a Deus, um milagre tremendo aqui, né? Paulo deve ter sofrido aqui, deve ter lembrado de Estevão, né? Deve ter lembrado ali do que Estevão sofreu. Paulo sentiu na pele o que Estevão sofreu. Ele que foi um dos que participou ali do apedrejamento, ele não apedrejando, ele apenas segurou as vestes dos que apedrejaram, mas ele sentiu aqui o que Estevão tinha sentido, né? Ele foi culpado, claro, pela morte de Estevão, porque ele consentiu na sua morte. E, por providência divina aqui, nós temos que Paulo sofreu a mesma coisa, mas ele recuperou suas feridas e, longe de reclamar, longe de queixar-se, ele continuou a obra do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, mesmo após esse acontecimento, né, um acontecimento ali que foi notório, a Paulo pregando e irmãos chegando ali, instigando outros a apedrejarem Paulo, mesmo assim, a fé de Paulo e Barnabé não retrocede, não diminui. Mesmo apedrejado, né, arrastado para fora da cidade, mesmo assim, no dia seguinte, ele já estava ali viajando para a cidade seguinte. Paulo não temia, né, homens que só podiam matar o corpo, mas não podiam matar a alma. Ele fala lá em Atos 20, 24, que nada, mais de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, Paulo não temia, um homem aqui com ousadia, né, com coragem, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Pregar o evangelho era um prazer para ele, né? Um trabalho ali, uma comissão que ele agarrou com unhas e dentes, né? Então, no dia seguinte, versículo 21, ele vai para Derbe, né? Só para a gente se situar aqui no nosso mapa, né? Não podemos perder aqui onde eles estão. Então, eles estão na última cidade visitada dessa primeira viagem missionária. Eles estão na cidade de Derbe. Em Derbe, nós iremos ver que eles vão começar a fazer o caminho inverso de volta para Antioquia da Síria. É a última cidade que eles visitam. E nós vamos notar um detalhe interessante aqui em Derbe, porque Paulo foi apedrejado em Listra. Então, qual seria um caminho correto, um caminho mais seguro? Seria eles seguirem para o oeste, né, para Tarso, e depois para Antioquia da Síria. Então, seria um caminho mais seguro. Não, já que a gente foi apedrejado lá em Listra, Barnabé, vamos para Tarso. De Tarso a gente volta para o nosso ponto de partida lá em Antioquia. Mas não, eles voltam, a gente vai ver que eles vão voltar pelo mesmo caminho. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Homens ali destemidos, né? Sem medo ali do que tinha acontecido em Listra, do que tinha acontecido em Icônio, do que tinha acontecido em Antioquia. Eles voltam pelo mesmo caminho. Eles podiam ter seguido outra rota, né? Podiam ter ido por Tarso, mas não, eles voltam pelo mesmo caminho, né? Então, que bênção, né? Versículo 20 fala que no dia seguinte ele partiu com Barnabé para Derbe. Versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Paulo depois escreve para Timóteo, relembrando as perseguições. 2 Timóteo 3,10, ele fala que perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, Timóteo, o Senhor de todas me livrou. Que bênção, né? Olha aí. Ele escrevendo uma carta para Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala que seguiu sempre a doutrina do Senhor com fé, com longanimidade, com amor, com paciência, que as perseguições atingiram ele em Icônio, em Antioquia, em Listra, mas o Senhor de todas elas livrou a Paulo. Então, nada mais é falado, né, sobre Derbe.
ou sobre algum milagre que tenha sido realizado na cidade de Derbe. Só sabemos que muitos discípulos foram feitos naquela cidade, né? Bênção, já é bênção. Essa frase já é tremenda, né? E é hora de voltar, né? É hora de retornar. E como eu falei, eles retornam pelo mesmo caminho. Teria sido mais seguro irem para o leste, para Tarso, né? Mas eles, eu falei oeste, mas é para o leste, né? Para leste, para Tarso, mas eles voltam pelo mesmo caminho. E só lembrando, ó, em Listra, Paulo foi apedrejado até quase a morte. Em Icônio, levantou-se um motim, quiseram insultá-lo, quiseram apedrejá-lo. Em Antioquia, eles foram expulsos pelos principais da cidade. Em Derbe não é relatado nada, mas nessas 3 cidades era para eles passarem longe, né? Mas eles vão pelo mesmo caminho. Então, como cristãos, nós não devemos temer. É o Senhor quem nos sustenta. Como Paulo fala na sua carta a Timóteo, o Senhor de todas elas me livrou. Não pertencemos mais a nós, mas ao Senhor, né, por quem somos chamados, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. O versículo 22 fala o porquê eles voltaram por essas cidades, né? Eles precisavam, versículo 22, fortalecer a alma dos discípulos. Eles precisavam exortá-los a permanecer na fé, firmes na fé. Eles tinham também que mostrar que não era um mar de rosas, né? A vida cristã não é um mar de rosas, não é uma colônia de férias. E também eles tinham que promover, versículo 23, em cada igreja, presbíteros, né, anciãos, para cuidar do trabalho, né? Então eles precisavam fazer esses 4 eram as razões para eles voltarem pelo mesmo caminho. Eles não tiveram medo, né? O Espírito Santo foi os encher de coragem. Então, eles voltaram fortalecendo a alma dos discípulos. Primeiro motivo, eles sabiam dos perigos, mas mesmo assim sabiam da responsabilidade que tinham de encorajar os novos convertidos. Eles agem, essa atitude aqui deles, né, de fortalecer a alma dos discípulos, eles agem não apenas como missionários itinerantes, não como alguém que passou, pregou o evangelho e foi embora. Eles agem como pastores. Eles não apenas geram filhos na fé, mas eles também queriam cuidar desses filhos. E eles sabiam que os novos convertidos precisavam de encorajamento diante de sociedades aqui pagãs, né, idólatras, hostis, judeus, né, também hostis. Eles precisavam exortar a permanecer firmes na fé. Então, nós também, de certa forma, precisamos encorajar, né, aqueles que são novos convertidos. Se os novos convertidos não forem ensinados, não forem exortados, facilmente serão enganados por falsos mestres ou pelas provações do dia. A gente lembra sempre daquela parábola do semeador, né, em que a semente caiu num terreno pedregoso e veio Satanás e arrebatou ali, não teve raiz, né, caiu entre espinhos, né, mostrando ali as tribulações do dia, né, os cuidados da vida. Então é necessário firmar esses homens na fé, encorajá-los na fé. Paulo tinha plena consciência da necessidade do discipulado, pois muitos são aqueles que enfraquecem na caminhada cristã. E eles precisavam também mostrar que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, não é uma colônia de férias. Jesus havia falado, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a própria vida de Paulo foi um exemplo de que nós devemos também passar por grandes tribulações. E é grandes tribulações no plural, muitas tribulações, mostrando que não é somente a quantidade, né, mas é variedade de tribulações, né? A própria palavra tribulação significa prensar, pressão, no sentido de aflição, né, de angústia. Glória a Deus. Então, passamos por tribulações, claro, mas o Senhor passa ao nosso lado, né? Do jeito que sofre o ímpio, sofre o justo, mas o justo, o Senhor está ao nosso lado, né? Então, nós temos irmãos sendo libertos, né, do Mar Vermelho, da cova de leões, de fornalhas ardentes, como temos no Antigo Testamento, de todas
todas as tribulações o Senhor nos livrará, né? Por meio delas entraremos no reino de Deus, né? Aleluia. A alegria da vida eterna, né? Que nos faz vencer essas tribulações, esses sofrimentos, né? Nada pode nos desviar do caminho do Senhor, né? Glória a Deus. E eles precisavam também, versículo 23, ó, promover em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, além de confirmar os 3 pontos, além de fortalecer os irmãos na fé, fortalecer as almas dos discípulos e mostrar que tribulações iam acontecer, eles precisavam também escolher homens ali para continuar a obra. Elegeram presbíteros, outras traduções falam que eles elegeram anciãos. Importante ali que a mensagem do Senhor não ficasse parada. Então, precisavam escolher esses líderes espirituais, né, capazes de ajudar a igreja, né, ensinar, orar, administrar, admoestar, ajudar as viúvas, os órfãos. Paulo entendia, né, a importância da organização, precisava de uma liderança, a igreja, uma liderança forte, por isso que nós devemos sempre orar pelos nossos pastores, né, pelos nossos líderes, apoiar, né, os nossos líderes através da oração. Essa palavra eleição, ela, quando a gente vê ela no grego, ela significa, o nome da palavra é cheirotônio, não sei pronunciar direito, mas seria cheirotônio. Sheir, né, cheiro seria mão, e tônel seria esticar. Então, é uma votação esticando a mão. Então, vai ser fulano, todo mundo levantava a mão, aquele famoso levantar de mãos. Só que não foi apenas levantar as mãos, claro que eles escolheram através do levantar de mãos, mas eles oraram e jejuaram. Teve muita oração e muito jejum para que esses homens fossem os certos, né? Foi feito ali realmente uma eleição, né? O fulano é candidato, quem é a favor de fulano levanta a mão, quem é a favor de ciclano levanta a mão, mas depois eles oraram e jejuaram ali. Uma nomeação ali, uma eleição de presbíteros, depois de orar e jejuar, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E eles continuam o caminho inverso, né? Eles voltam atravessando a Pisídia, né? A região da Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, a região da Panfilha, versículo 25. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Então, não sei se vocês lembram, mas quando eles... eu vou colocar o mapa aqui novamente, para a gente... Eu não sei nem se esse mapa está sendo útil, se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu consigo me organizar os pensamentos através dele, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, não sei se vocês lembram, mas no início, quando eles estavam na ilha de Chipre, que eles saíram de Pafos, eles passaram reto por Perge e foram em direção à Antioquia da Pisídia. Eles não pararam em Perge. Paulo estava doente, inclusive. Ele relata ali aos Gálatas que quando primeiro pregou o evangelho, ele estava em fraqueza de carne. Mas na volta, nós vimos aqui no versículo 25, que ele anuncia a palavra em Perge, né? Perge pensando que ia escapar, mas não, né? Paulo lembra ali da cidade de Perge e ele retorna ali e prega o evangelho em Perge, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Se você pensa que você vai escapar do Senhor, né? Pode não ser agora, mas um dia vai chegar alguém pregando para você, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, no versículo 26, nós temos que e dali navegaram para Antioquia, né? Antioquia da Síria, ponto final, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Então, eles fazem todo o caminho inverso, até retornar à Antioquia da Síria. E é tremendo, né, ver o evangelho sendo anunciado aqui em cada cidade. Nós iremos ver na segunda viagem que Paulo ele quer confirmar os irmãos, né? Depois de alguns anos ali, eles retornam pelas mesmas cidades e algumas a mais. Então, aqui se cumpre ali o que Jesus falava, né? Que o reino dos céus é como se fosse um pouco de fermento que leveda toda a massa. Né? O reino dos céus é como uma semente de grão de mostarda, que, embora seja a menor das sementes, cresce uma grande árvore, e as aves dos céus se ananinham nos seus galhos, né? Então, eles iam voltando ali, anunciando a palavra do Senhor, e chegaram na cidade de Antioquia. E ao chegar na cidade de Antioquia, versículo 27,
reuniram a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus por eles e como abrira aos gentios a porta da fé, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Eu pedi para a Jane louvar aquele hino lá, né? Conta as bênçãos, dize quantas são, vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Que bênção! Eles contam as bênçãos, né? Dão testemunho de tudo que o Senhor tinha feito. Cada cidade, né? Cada pregação, cada milagre, cada perseguição, né? Claro, os irmãos, não é só oba-oba, né? Tem a perseguição também, né? Tem a aprovação. Então, eles dão um testemunho ali para todos os irmãos. Deram testemunho para aqueles que oraram e jejuaram por eles lá no início da viagem. Aqueles mesmo que despediram eles impondo as mãos, né? Como nós vimos lá atrás, né? Não sei mais nem qual capítulo, mas lá no capítulo 2, capítulo 2 não, perdão, 13:2, né? 13:2 fala que impondo as mãos, separai para mim agora Barnabé e Saulo, então jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram, Atos 13:2. Então, aqueles mesmos que imporam as mãos, eles chamam os irmãos e dão testemunho de tudo quanto o Senhor tinha feito. Era importante o testemunho, principalmente porque esses irmãos ficaram ali em todo o tempo orando, jejuando, intercedendo por eles. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha internet. Os irmãos só podiam orar e jejuar. Talvez se mandassem um mensageiro ali, demoraria semanas para chegar. Então, é orando na fé ali para que tudo corra bem e que Deus proteja. Então, falaram quão grandes coisas o Senhor fizera e como abrir aos gentios a porta da fé. Glória a Deus. Então, quantas almas foram salvas, né? Quantas igrejas foram implantadas, milagres foram realizados, presbíteros foram eleitos. Então, um testemunho importante para a igreja, para encorajar a igreja. O testemunho de Paulo aqui, ó, Paulo e Barnabé, não é para a exaltação deles, mas tudo quanto Deus fez por intermédio deles, né? Eles foram apenas os vasos, os instrumentos, né? Deus abriu a porta ali para os gentios, né? Se Deus abriu a porta, né, Satanás não podia fechar mais. Glória a Deus, glória a Jesus, né? E permaneceram não pouco tempo com os discípulos, então eles permaneceram ali algum tempo em Antioquia da Síria, então eles voltaram para o ponto de partida, né? Que bênção, né? Aqui termina a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Quantas cidades aí eles visitaram, quantas almas foram salvos, e tudo para a honra e glória do nome do Senhor, né? Que bênção, né? Jane, você vai querer orar? O Evandro está aí, eu não sei se você vai querer que o Evandro ore, se você vai orar. Eu vou querer que o Evandro ore, porque toda vez que ele ora é uma bênção muito grande. Aí estamos falando. Ai, glória a Deus. E aí ele a bênção. Vai lá, Evandro, meu irmão amado, Evandro. querido. Ora aí por nós, meu amado. Então, ore, Evandro, e já nos dê a bênção apostolar. Alguém tem algum pedido de oração? Algum pedido de oração para o irmão Evandro orar também? A Rome dizendo que os mapas são importantes. Amém, Rome. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Paz do Senhor para todos. Então, Evandro, pode orar e depois a nossa bênção apostólica, né? Para a gente ter uma noite de paz, aí, uma noite tranquila, que amanhã possamos estar aqui, né? Glória a Deus. Paz do Senhor para todos. Evandro, Edmilson está pedindo uma oração pelo filho dela, tá bem? Ele está precisando resolver uma situação importante, aí nós vamos orar por ele, para que Deus filho de quem? Para ele. O Ítalo, tá bem? Ítalo, né? Tá certo. Vamos orar. Palavra abençoada, né? Paulo era considerado uma peste, né? Para aqueles que não queriam seguir Jesus. Mas para aqueles que queriam seguir, ele era considerado até um anjo de Deus, né? Foi considerado em algumas igrejas. Como, não um homem comum, mas como o próprio anjo de Deus. De tantos milagres que era feito pela sua vida. E tinha muito milagre, né? Como tinha os 9 dons, né? Então, parecesse um enfermo perto dele, já saia curado. Demônio já saia caindo. Era a benção, né? Então, vamos buscar a Deus, né? Cada um de nós. E tentar imitarmos a Paulo, né? Como ele diz, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Imitar esse grande homem de Deus, né? Em fé, coragem e amor pelo Evangelho, pelo reino de Deus, né? Nós, como cristãos,
Temos que ter grande amor no coração pelo engrandecimento do reino de Deus, né? Nós fazemos o reino de Deus engrandecer. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Pai Santo e Bendito, abençoa, meu Deus, nesta tarde, teus filhos e filhas que estão reunidos. Deus poderoso, seja com cada um nesse momento, Pai Santo, pois são filhos e filhas escolhidos, chamados pelo teu nome. Deus poderoso, que estão no teu livro escritos, Deus poderoso, as suas vidas como salvos. Deus poderoso, abençoe de forma gloriosa nessa tarde. Abençoa a vida do irmão Renato, teu servo, teu essa palavra maravilhosa e edificante, e um grande testemunho do grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, para o nosso coração, para o aumento da nossa fé e confiança, Pai, na tua salvação e na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Pai Santo, abençoe nessa tarde o Ítalo, essa pessoa que está pedindo oração pelo Ítalo, toma ele em tuas mãos, abençoa, não sei qual é a causa, não sei qual é a luta, mas tu é o Deus da providência, entra com a tua providência nesta tarde, em favor da sua vida, seja qual for a situação, Pai Santo, que as tuas mãos não estão estendidas em favor da vida dele, Pai querido, dando livramento, dando vitória e entrando com a providência na causa o qual está sendo pedido oração pela sua vida. Também abençoa todos que estão presentes nesta reunião, como também todas as famílias, pais e filhos, Pai, toma em tuas mãos nesta tarde, guardando, livrando de todo mal e dando desejo, meu Deus, de buscar a tua palavra, dando desejo de entrar em comunhão contigo, dando desejo, Pai querido, de ser um verdadeiro cristão autêntico, diante da tua presença, que viva a tua palavra e se aposse da salvação, que é o principal em nossas vidas. Não podemos perdê-la de forma alguma. E assim, Pai, te peço essas ricas bênçãos, te peço pela tua igreja na face da terra, os quatro cantos da terra, te peço pelos missionários, te peço pelas autoridades do nosso país. Venha dar paz, meu Deus, sobre essa terra, venha sarar esta terra, venha repreender as trevas, Pai querido, e manifestar a tua maravilhosa luz sobre a nossa nação, em favor da tua igreja e das nossas vidas, e daqueles que precisam, que estão oprimidos, que estão abatidos, dos que precisam, Pai, de livramento, dos que precisam, Pai, sair das garras do adversário pelo poder do Evangelho. Pai querido, usa nossas vidas como servo teu e como instrumento vivo para resgatar também o cansado, o abatido e o oprimido, Pai, das garras daquele que oprime. E assim, Pai, te pedimos essas ricas bênçãos, em nome de Jesus, teu Filho, que vive, que reina para todos sempre. Amém. Amém para todos. Bênção apostólica. Repito juntamente comigo nessa tarde que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a consolação, a comunhão do Espírito Santo venha ser comigo, meu irmão, venha ser com você, com a nossa família nessa tarde, com a igreja amada do Senhor, a noiva do Cordeiro, hoje e sempre. E todos digam amém. Amém. Paz do Senhor para todos. Obrigada, irmã. Amém, Pai do Senhor. Paz do Senhor. Paz. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz. Até amanhã. Paz a todos. Deus abençoe cada um. Até amanhã. Deus quiser. Deus abençoe. Amém, Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor. Paz, Tchau, gente. Evandro. Bênção, palavra. Tchau, Pai do Senhor. Tchau, Renato. Tchau, Jane. Paz do Senhor. Tchau, Joninha. Senhor, amado. Carlinha. Carla, Evandro. Tchau, irmã Michele. Tchau, irmão Renato. Tchau, Evandro. Pai do Senhor, para a Michelle aí, viu? Pai do Senhor. Paz, Tchau, Carla. Pai do Senhor, para todos. Paz. Pai do Senhor.